O Brasil é o campeão mundial no uso de agrotóxicos. Consumimos por ano o equivalente a mais de 5 litros de veneno por habitante. O uso excessivo contamina trabalhadores, solo, água, ar e alimentos. Grande parte dessa produção acontece em latifúndios, que praticam a monocultura com uso de sementes híbridas e transgênicas. Sementes estas que exigem o uso de determinados agrotóxicos, e estes são, em grande parte, fornecidos pelas mesmas transnacionais que produzem as sementes e que, em muitos casos, são as proprietárias dos latifúndios. Discutir o atual modelo agrícola nacional, que impacta o equilíbrio social, econômico e ambiental, é buscar caminhos para construir um país mais saudável, mais responsável, mais sustentável, por isso, melhor e mais justo. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje discute o uso indiscriminado de agrotóxicos no Brasil. Para essa conversa eu tenho o prazer de convidar José Augusto Amâncio, que é representante do Grupo de Agricultores Familiares Agroecológicos em Cunha, interior de São Paulo. Márcio Altomari, do Comitê Paulista de Luta contra os Agrotóxicos, e Antônio Carlos Moreira, gerente de comunicação da ANDEF, que é a Associação Nacional de Defesa Vegetal. Bem-vindos. Um estudo recente, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, encontrou resíduos de agrotóxicos em proporções inadequadas em mais de 30% dos principais produtos de origem vegetal produzidos no Brasil. Por exemplo, pimentão, uva, pepino, morango, couve, alface, cenoura, por aí vai. Eu gostaria que vocês explicassem de saída quais os efeitos dos agrotóxicos para o meio ambiente, para os trabalhadores que estão plantando os agrotóxicos e para as pessoas que ingerem alimentos com excesso de agrotóxicos, alimentos contaminados. De novo, bem-vindos, vou começar aqui pela minha direita. Moreira, o excesso de agrotóxico, a gente já sabe cientificamente, isso está muito divulgado, ele é nocivo. Que maus ele traz à plantação, à terra, ao trabalhador, ao consumidor? Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, é uma honra e um prazer estar numa emissora como essa, falando com um público importante que tem uma visão de país que mudou muito a história desse nosso Brasil, de tantas dificuldades, né? Hoje nós podemos estar aqui num programa como esse, conversando com colegas, esse é um grande salto, um grande avanço, né? E um tema que é caro para a vida das pessoas, porque nós estamos falando de alimento, estamos falando de comida. E com uma situação que precisa ser esclarecida. O próprio início do programa, eu teria várias observações e várias discordâncias a fazer, não porque eu acho que é correto a forma como hoje é feita a agricultura no Brasil. A agricultura no Brasil hoje é feita de forma para alimentar, primeiro, 180 milhões de brasileiros. Em segundo Quase lugar, 200, né? Já passamos de 190 milhões. Exato. E mais do que isso, hoje se olha para o Brasil não só como aquele país grande e como um gigante adormecido. Hoje se olha para o Brasil como aquele que talvez tenha a maior competitividade para alimentar pessoas no mundo inteiro. Isso não é pouca coisa. Um dos maiores produtores, potencialmente produtores de alimentos. E nós estamos falando de 1 bilhão de pessoas. Ou seja, nós que dissemos, né, a história de São Bernardo, ela é uma história de um novo Brasil. Né? Nós conhecemos o Brasil do passado, onde você pega um jornal dos anos, não faz muito tempo, dos anos 70, faltava comida nesse país, faltava comida na mesa das pessoas. Né? Hoje, ainda segundo a FAO, existem 12 milhões de brasileiros que não comem todo dia. Aqui em São Bernardo surgiu um líder metalúrgico que foi presidente do país. Esse presidente do país disse: eu tenho como missão de vida fazer com que cada um dos brasileiros tenha 3 refeições por dia. Nós ainda temos 12 milhões de brasileiros que não têm a refeição diária. Então, é disso que nós estamos falando. Ok, e você está dizendo isso por quê, Moreira? Você está dizendo
questões que você pontuaria em relação ao VT de abertura? Sim. Eu estou dizendo isso porque hoje se coloca a agricultura quase como uma culpada pelo Brasil ser competitivo. Precisamos entender um pouco que discussão que a gente faz, né? Quer dizer, se temos comida na mesa, a maioria dos brasileiros tem, isso não é feito na indústria. Não é feito em São Bernardo, não é feito na capital de São Paulo, não é feito no Rio de Janeiro. Eu estava pedindo para você especificar, porque, veja, a gente não se trata de um debate sobre agricultura e indústria. Entendi que você está contextualizando, mas estou pedindo para você especificar. Aonde que nós queremos chegar? Aonde que nós queremos chegar? Isso. Quer dizer, se a gente não tiver a noção de que nós estamos falando de agricultura, e que estamos falando mais do que agricultura, mais do que campo, mais do que verde, estamos falando de comida na mesa, aí a discussão ela fica um pouco num campo que o telespectador não entende. Então, mas o que eu queria objetivamente... É preciso que o telespectador entenda como que essa comida chega na comida Então, Moreira, na mesa objetivamente, o que o agrotóxico e o uso excessivo de agrotóxico tem a ver com o que você está falando? Tudo. Ok, é isso que eu quero saber. Tudo, porque o agrotóxico ou o defensivo agrícola ou agroquímico é um insumo. Necessário. É um insumo indispensável. Mas ele tem medida para ser usado? Ou ele pode claro ser usado que tem, indiscriminadamente? Claro que tem. Você tem medida para você dirigir seu carro na cidade. Existe métrica para tudo. Existe métrica para quanto se toma de água. A água pode matar. Então, tem uma medida. O que você está dizendo é que, em alguma medida, o uso desses insumos agrícolas eles se justificam e são necessários para a demanda e para a escala de alimentos que o Brasil precisa fazer. São indispensáveis. Márcio, entra na conversa. Bom, é tudo uma questão de ponto de vista, né? E de visão de mundo. Né? Eu não concordo absolutamente nada do que o Moreira disse. Mas também não posso dizer que o Moreira está fugindo. Que 12 milhões de famintos no que Brasil. Continuam famintos, mas não é. E o veneno não resolveu. Né? A questão, eu acho que é mais ampla, ela não pode ficar assim reduzida a essa questão. Né? Eu vejo assim: é possível você ter uma produção de alimentos sem o uso de agrotóxicos. Né? Porque a gente tem que considerar uma questão muito importante. 53%, e ficar citando o número é uma coisa muito chata. Mas é necessário, é necessário. 53% da produção agrícola do Brasil é feito, grande parte dele, para energia, né, para produzir etanol. Nós usamos bastante agrotóxicos na produção de etanol. Então, eu tenho assim, sérias dúvidas assim, de como se reduz esse número para realmente a produção de alimentos. O Brasil, infelizmente, devido à globalização, ele ainda importa muitos alimentos. Né? Como nós fazemos parte de uma cadeia mundial de alimentos, então você normalmente está consumindo manteiga produzida no Uruguai, você está consumindo chocolates que vêm da Europa, quer dizer... Às vezes com o nosso cacau. Nós não temos uma agricultura, vamos dizer assim, voltada para alimentos. Nós temos uma agricultura que metade dela é produzir energia, é produzir para ajudar a indústria automobilística, os carros movimentados. A nossa comida então? Realmente vem, mas não vem. Nós não produzimos essencialmente para alimentação. A nossa agricultura vem da agricultura. Sim. Nós ainda não conseguimos sintetizar. Nós exportamos comida para porco da China, nós exportamos etanol para a indústria de automóvel, para o consumo externo. Nós não temos eu acho que é importante ficar claro para esse telespectador, Márcio, porque aqui não é um público que talvez tenha a oportunidade de ter acesso a números como esse. Você disse que exporta alimento. O Brasil hoje é líder mundial na exportação de 23 produtos. 23. Ele produz e exporta. Isso é alimento. Quando se fala que o Brasil é um grande produtor de soja, e é, de fato, o segundo maior produtor de soja, e é um grande produtor de milho, hoje o Brasil produz trigo com autossuficiência. Para o nosso pão de cada dia, a gente importava o trigo. A gente não tinha pão na mesa, e eu sei o que é isso, acho que muitos que estão assistindo sabem o que é isso, porque a gente não produzia trigo, importava da Argentina, importava da Rússia.
Então, é disso que nós estamos falando. O Brasil hoje, e por que ele é um grande produtor de alimento? E aí entra a tua pergunta. O Brasil só é um grande produtor de alimento porque, em primeiro lugar, nós temos a sorte de ser um país tropical. Então, Nós temos as condições geográficas de e natureza favoráveis até um certo momento. O fato de sermos um país tropical e conseguir produzir alimento 2, às vezes 3 vezes por ano, são 2, 3 safras por ano, nos traz um grande problema. Quer dizer, é a grande quantidade de pragas nas lavouras. Estamos aqui diante de agricultores que sabem muito bem o que é isso. Então, aproveitar e botar o Augusto na conversa. Quer dizer, o Augusto faz parte de uma... representa um grupo de agricultores agroecológicos, é um agricultor que usava defensivos agrícolas e que hoje substituiu os defensivos agrícolas por outros meios de produção. Ok que não é produção em escala, não é produção para exportação, é agricultura familiar, economia solidária, mas eu queria que o Augusto trouxesse, inclusive a experiência dele, teve experiência de contaminação com agrotóxicos, seus tios, enfim, não é isso? Primeiro, você falou da fome no Brasil, 12 milhões de brasileiros passando fome. Se a gente vai na CEAGESP em São Paulo, qualquer CEAGESP no Brasil, se vê o grande desperdício de alimento jogado fora. Não importa se é com veneno ou não, mas tem um grande desperdício. E na minha família teve um caso de contaminação por agrotóxico. Foi meu tio que teve... apareceu manchas no corpo, teve tontura, problemas renais e que ainda continua trabalhando com agrotóxicos, infelizmente. Eu comecei a trabalhar, mas trabalhei 3 anos apenas com agrotóxico e agora já estou há 3 trabalhando agroecologicamente. E outra, a água é a vida nossa. Para onde vai todo esse agrotóxico que a gente joga na plantação? Uma parte fica... pequena parte é absorvida pela planta. A outra parte vai para o solo, vai para o lençol freático. Onde acaba contamina nossas águas. Isso é errado. O agricultor que faz isso aí tem que ser penalizado. Quando ele compra um produto... Não tem como evitar. Quando ele compra um produto... Como evitar. Veja, um produto, em primeiro lugar, ele é aprovado pelo Ministério da Agricultura, pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo Ministério da Saúde. Então, esses 3 órgãos do governo federal são os responsáveis para aprovar um produto que você compra, ou que teu tio compra, que o agricultor compra. Agora, Moreira... Essa segurança, ela tem um aval. Tem um aval. Essa segurança, ela tem um aval desses 3 ministérios. Ok, mas a gente precisa construir, né? Porque a gente tem... A própria Anvisa está dizendo, olha, 30% da produção agrícola nacional está com excesso não é verdade. de agrotóxicos. Bom, mas isso é um dado da Anvisa. Não é um dado da Anvisa, é a maneira como... A imprensa... Leu o dado da Anvisa. E não é má intenção da imprensa. A Anvisa tem 28 funcionários para controlar todo o uso de agrotóxicos no Brasil. Veja, esses números... É impossível a Anvisa poder fazer o que ela deveria fazer. E disso se aproveita as grandes indústrias. O papel da Anvisa importante como órgão científico registrar o produto. Eu tenho que ter direito mínimo de chegar Sim, o primeiro é esse, o segundo é o Ministério da Agricultura. Eu diria isso, eu tenho que chegar no final do pensamento. Eu não posso começar e não terminar o meu pensamento. Assim, eu penso que a questão do uso de agrotóxicos faz parte de um cenário de industrialização que o Brasil passa e que se instalam aqui, depois da década de 60, várias indústrias, e entre elas as indústrias que vão produzir os famosos defensivos agrícolas, né? Esse uso se acelera a partir aí nos últimos 10, 15 anos, né, com um crescimento sem medida, né, das commodities, né, da produção de alimentos para, indiretamente, né, porque a soja, ela no final vira alimento, mas porque ela vai para a China e que o chinês vai consumir essa carne lá do porco, mas para nós darmos também, né? Esse prazer, não, o brasileiro é óbvio, seria o fim da picada a gente mandar
a produção de soja para a China e nós não consumimos. Porque parece que o Brasil só exporta soja e a gente não consome soja através do frango. Não, nós consumimos. Sim, e nós não consumimos só a soja, não. Nós consumimos os hormônios, nós consumimos... Que hormônio? DTT. Os frangos são criados com hormônios. Ou você não sabe que os frangos são criados? Eles têm, em primeiro lugar, não é nossa especialidade. Né? Não é nossa especialidade. Não, é minha especialidade, existe um controle, parece, né? Não, existe um controle muito severo, quer dizer, são hormônios absolutamente regulamentados. Eu trabalho são hormônios absolutamente regulamentados. 16 mil assentados, né, com pequenos agricultores, e não existe esse controle. O que nós temos é um controle de ponta de cadeia, de uma etapa de cadeia que é os CIFs das prefeituras que tentam e realmente acabam conseguindo. Que são os né? CIFs, Márcio? O CIF é aqueles serviços de proteção à qualidade da produção alimentar. Né? Você, por exemplo, você não pode abater um boi dentro da sua propriedade, você tem que levar para o matadouro, você não pode fazer um abate de frangos dentro da sua propriedade, você tem que ter a matadora especializada. Então, esse tipo de situação existe. Agora, para isso ter uma escala econômica, para esses abatedouros ter escala econômica, tem que ter uma quantidade chegando lá. E essa quantidade chegando lá é uma quantidade que é produzida com hormônios, com hormônios de crescimento. A vida, o ponto de comercialização de um frango reduziu. Hoje, se você vê... O tempo, né? O tempo de o tempo de criação, né? Você antes tinha 4 anos para fazer um abate de um boi ou de uma vaca, e hoje você faz isso com 2 anos e pouco. A genética, né? Eu preciso fazer um rápido intervalo e já a gente volta para o segundo bloco. Você está vendo que o debate está bom, né?